30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cruzmaltino. Olá, este é o 30 Minutos de Vasco, podcast do Jornal Globo dedicado 100% ao torcedor cruzmaltino. Toda semana no site do Jornal Globo e no seu tocador favorito temos podcasts diferentes para os 4 grandes do Rio, mas aqui você escuta meia hora só do Gigante da Colina. Eu sou Renan Damasceno e hoje vamos falar sobre a presença das mulheres na torcida do Vasco. E para isso temos convidadas muito especiais. Começando aqui a apresentar pelo time da casa, quem está comigo é Júlia Costa, repórter dos jornais O Globo e Extra. Tudo bem, Júlia? Oi, Renan, tudo certo? É um prazer estar aqui nesse episódio especial dos 30 Minutos de Vasco, dominado por mulheres. Ok, muito bem. Quem também informa aqui a nossa linha de defesa do Jornal O Globo é Tatiana Furtado, também repórter do jornal O Globo e Extra. Tudo bem, Tati? Tudo ótimo, Renan. Tudo bem, Júlia? Então vamos começar aqui apresentando quem são as nossas convidadas especiais para o programa de hoje. Estamos com 2 cariocas vascaínas, a Juliana Bernardes e a Júlia Moreira. E o que elas têm para falar de Vasco para a gente? Elas simplesmente criaram um programa chamado Rosalinas, que estreou nesse mês num canal no YouTube. E eu queria, começando com a Juliana, que ela explicasse de onde veio a ideia, como que foi esse processo de criação, quem são as Rosalinas, né? Oi, primeiro, bom dia para as meninas todas, né? Uma honra estar numa mesa só com mulheres. O Rosalinas surgiu de uma necessidade que a gente tinha, né? O Vasco já é um clube bem complexo, tem milhares de coisas acontecendo fora do campo e dentro do campo, né? E existe já um grande número de pessoas produzindo conteúdo com relação ao Vasco. Então a gente já consome muito YouTube e mídias alternativas com relação ao Vasco para a gente entender aqueles imbróglios políticos, enfim, todas essas questões que são muito particulares do Vasco, né? Mas consumindo esse conteúdo, a gente percebeu que não tem mulher falando. Né? Não tem, a gente queria ouvir uma perspectiva feminina. E dado que não tem, a gente pensou, então por que não criar, né? E aí nós juntamos esse grupo, que somos 10 meninas, 10 mulheres, completamente plurais, que, né, cada uma tem uma cabeça diferente, uma opinião diferente. Às vezes até a reunião de pauta é uma loucura, né? Porque cada uma tem uma visão realmente diferente das coisas, mas é muito gostoso porque a gente está produzindo um conteúdo para que as pessoas tenham uma outra perspectiva, né? Não só mulheres consumam o nosso conteúdo, mas homens também, que queiram saber o que a gente pensa, né? O que as torcedoras pensam. E aí a gente se diverte muito fazendo, e a gente espera inspirar novas meninas, né? Não só na torcida do Vasco, mas especialmente na torcida do Vasco, para ocupar esse espaço. E Júlia, fala um pouco você também sobre quem são as Rosalinas. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer também estar com vocês, gravando 30 Minutos de Vasco hoje. Rosalinas, como eu já disse, é um grupo de mulheres diversas de algumas regiões do Brasil. Nós temos meninas do norte, do centro-oeste e aqui do sudeste. Somos muito plurais, tem meninas que gostam bastante de futebol feminino, já tem outras que gostam mais de estar atuando na análise tática, e a gente fomos juntando, né, mulheres que gostam do Vasco, que gostam de futebol e de diferentes áreas, seja história, seja análise, seja futebol feminino. E a gente formou esse grupo para que a gente pudesse fazer e falar aquilo que a gente já fazia antes, sendo que estamos separadas, que é comentar sobre futebol nas redes sociais. Vocês partiram do Twitter, foi um grupo de meninas, de mulheres que já estavam no Twitter falando de Vasco, e a partir daí vocês se uniram. Exatamente. Eu já conheci algumas meninas de arquibancada, outras eu conhecia somente por rede social, como é o caso da Juliana, a gente se conheceu através do Twitter. E a gente já era bem ativa, né, nas redes sociais, falando sobre futebol, falando sobre gestão política do clube.
E aí, conforme a gente, né, foi se aproximando pelo Twitter, a gente criou um vínculo, né, e começamos a tocar o projeto. E vocês têm alguma questão, não é um programa para falar sobre gênero, né? São mulheres falando sobre futebol. Vocês acreditam que isso também é uma forma de naturalizar essa voz da mulher falando sobre futebol, da mulher na arquibancada, para que não seja sempre uma questão de estamos chamando aqui uma mulher para falar de gênero porque ela é mulher? Eu espero que seja isso, né? Porque essa é a nossa ideia, assim. É a naturalização, isso já acontece bastante no Twitter, né? Não só eu, não só a Júlia, não só as meninas do Rosalinas, tem diversas outras meninas que estão todos os dias falando sobre Vasco no Twitter. Tem uma diversidade enorme de meninas que estão, inclusive, entrando na política do Vasco, né? Mulheres entrando na política do Vasco, eu acho que isso é muito produtivo. E a nossa ideia é, sim, naturalizar esse olhar, né, de somos pessoas, somos parte da torcida e temos o direito de falar, inclusive besteira, né, porque às vezes os homens produzem uns conteúdos que falam besteiras e às vezes, né, estão ali simplesmente falando, resenhando. A gente também tem esse direito, né, a gente também quer esse espaço pra gente ser livre e falar do nosso time da maneira como a gente quiser, como a gente faz na porta do estádio, como a gente faz com os nossos amigos, como a gente faz nas nossas redes, que é realmente natural, entendeu? Só precisa ser natural dentro dessa mídia alternativa, né? Júlia, você vê que essa questão da naturalização, ela é uma coisa nova, mas ainda tem esse medo de não podemos errar, porque seremos mais cobradas? Exatamente. Eu acho que assim, esse medo chega a ser mais comum do que a gente pensa, que acontece com outros programas ou outros projetos que são tocados em relação a isso. Porque a gente se cobra muito justamente porque sabemos que se tiver alguma falha, não vai ser tratado da mesma maneira como se fosse um homem ali naquele papel. Por exemplo, no nosso primeiro programa de estreia, a gente esqueceu, porque tinha sido lançada no mesmo dia, qual seria a data do jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. A data saiu no dia, e no dia à noite mesmo foi a nossa estreia. E a gente esqueceu se seria dia 16 ou dia 17, alguma coisa do tipo. E aí nas redes sociais já tinha gente comentando, nossa, como assim, vocês não sabem a data do jogo? Então assim, é um detalhe bobo, que poderia ter passado despercebido, porque a data caiu naquele dia, mas não, já tinham cobrando, porque a gente tinha esquecido a data qual seria o dia correto. Então, essa cobrança não é só da nossa parte, porque a gente, né, procura que não aconteça, pra gente justamente evitar esse tipo de comentário, mas também a torcida em si, quem acompanha, já faz essa cobrança pela gente, porque é como aquilo, vocês não podem errar, senão vocês não sabem o suficiente para estar nesse espaço. Então, meninas, dando uma olhada no canal de vocês nas redes sociais, a gente percebe que o projeto tem uma identidade visual própria e um simbolismo que remete a uma personagem muito importante para a história das torcidas de futebol no geral, né? Como vocês contaram pra gente previamente, o nome Rosalinas foi inspirado em Dulce Rosalina, uma mulher negra que foi a primeira a ser líder de uma torcida no Brasil, em 1956, quando ela tinha apenas 22 anos. Então, Juliana, queria que você contasse pra gente qual a importância dessa personagem ilustre para a torcida vascaína e como a Rosalina inspirou a criação do projeto de vocês. Então, eu vou falar por mim, mas eu acho que a minha fala representa todas nós do Rosalinas e talvez muitas outras meninas da torcida, né? Porque a Dulce, ela foi uma mulher incrível, ela abriu espaços, né? Ela permitiu que nós fôssemos respeitadas nas bancadas, nas arquibancadas, né? Ela criou a chuva de papel picado, ela criou um concurso de baterias de torcidas organizadas, né? A Fabris, que é uma menina que é do nosso grupo, ela fala sempre que a Dulce andou, né, pra gente poder correr hoje em dia. Então, ela abriu todas as portas pra gente, não só pra gente, né, porque a Dulce era uma personagem
ela era tão incrível, né, que ela conseguia ter a simpatia das outras torcidas organizadas, dos rivais, né? As torcidas organizadas do Flamengo, por exemplo, eram muito queridas da Dulce, né? A Dulce fazia churrascos, festas, e tinham todos os representantes das torcidas organizadas no Rio, em São Paulo, iam na casa dela, sabe? Ela frequentava a casa dos jogadores. Então, ela era realmente uma pessoa muito querida no métier do futebol, né? E ela abriu portas pra gente, porque se hoje a gente ainda estamos longe do momento que a gente quer, né? Que é ter esse espaço de diversão e da gente poder se colocar sem esse medo de precisar errar e tudo mais, né? Sem essa cobrança e essa autocobrança que a gente também faz. Mas a gente está longe do que a gente quer. Mas se a gente tem algum espaço hoje, esse espaço é graças a Dulce Rosalina, né? Então, nós somos muito gratas. A ideia do nome, inicialmente o nome nem seria esse, mas tivemos esse insight de, poxa, por que não homenagear a Dulce, que é uma inspiração para todas nós, né? Então, eu sou completamente suspeita para falar, porque eu sou fã da Dulce. Então, Júlia, como a Juliana comentou, a Dulce Rosalina foi responsável por abrir portas, abrir o caminho não só para as vascaínas, mas para mulheres torcedoras de todos os clubes, né? Então, eu queria que você contasse como tem sido a experiência de torcer nas arquibancadas hoje. Então, comecei a frequentar estádio recentemente, tem só acho que 4 ou 5 anos, e desde então eu me joguei de cara. Por exemplo, eu já comecei entrando numa torcida organizada, aí de quando eu entrei na torcida organizada eu já comecei a puxar, participar mais ativamente de cargos, de estar à frente, de ir para viagens, de querer tocar na bateria, de querer estar ali no meio, né, da banda. Então, eu acho que o que a Dulce fez no passado, consequentemente, me permitiu para que eu pudesse estar mais ativa na torcida do Vasco, né? E eu gosto de comentar também, porque assim, eu tenho amizades e tenho colegas de meninas que são de outros times, e muita coisa aqui que a gente acha natural no Vasco, que é, por exemplo, ir num jogo Vasco e Corinthians, ou Vasco e algum outro time, por exemplo, internacional, que são jogos que a gente fala que são mais perigosos para mulheres estarem indo em caravana. Pra gente, o que pode ser normal, para outras torcidas não são. E essas meninas veem algo como assim, ainda não me deixam fazer isso. Tem times, por exemplo, que as meninas não podem subir na barra para ficar ali, né, no meio da torcida organizada. O que pra gente é super natural, para outros times não são. Então eu acho que o que Dulce fez hoje nos dá essa liberdade de poder estar ali enquanto torcedores, fazendo nada mais aquilo que a gente já gosta, né? Que é estar no meio da torcida, que é estar torcendo, que é estar sentada na cadeira ou em pé, do jeito que a gente quiser, ter a nossa liberdade de torcer plenamente. Então eu acho que foi muito importante esse papel, e acho inclusive que todas as mulheres que ocupam hoje esse espaço, por exemplo, eu não faço mais parte de torcida, né? Prefiro estar caminhando sozinha ou com meus amigos para o jogo, mas eu acho que todas as mulheres que hoje estão ali ainda em torcida, cumprindo algum papel, uma função, ou sendo só torcedora organizada mesmo, elas são todas muito gratas, porque o que elas alcançaram hoje, o que elas alcançam hoje dia após dia, é mérito total ao que a Dulce fez no passado. E também para a gente tentar entender que a gente eu vejo que muitas mulheres hoje, né, elas não estão só na torcida cumprindo cota. Por exemplo, mulher só pode participar no grupo de festas ou no grupo de, não sei, alguma coisa assim que eles chamam mais básica, né, só para mulher. Então eu acho muito importante também que tenham sido ocupados todos os espaços, inclusive os de liderança, como Dulce fez, né, ao ser a presidente de uma torcida. Só deixando claro que hoje ninguém tá indo no estádio, né? Porque não pode, a gente ainda tá vivendo uma pandemia. Pode não parecer, mas estamos numa pandemia ainda, né? Exatamente. Sim, ainda não acabou, mas espero que em breve a gente possa voltar para as arquibancadas dos nossos respectivos times em segurança. Mas agora,
Vamos falar de Vasco, né? Que é o que vocês fazem de melhor. A gente já conheceu um pouquinho do projeto, então vamos falar de futebol. Vai lá, Tati. Então, vocês já falaram um pouco dessa questão que o Vasco para vocês não é apenas o time em campo, né? Vocês veem o Vasco como um todo, como clube, é o futebol feminino, são os esportes olímpicos, mas a paixão acaba sendo o futebol que é o mais forte. Só que vocês também pretendem falar de política no programa, né? E vocês abordaram que o Vasco tem muitos detalhes na política que os próprios torcedores não entendem. Como que vocês pretendem passar isso para os torcedores, explicar como é a política vascaína e como que vocês avaliam a política vascaína nos últimos anos? Acho que a pergunta pode ser para as duas. Juliana pode começar respondendo e a Júlia responde depois. Legal. A gente já fala de política, né, no programa. A gente tem um momento para falar de política. E o nosso objetivo lá no Rosalinas é a gente falar de política de uma maneira descomplicada. Porque tem muita gente, especialmente o torcedor off-Rio, né, que a torcida do Vasco é enorme fora do estado, são pessoas que não entendem as minúcias do estatuto, que nem a gente entende também, né? E o Vasco tem diversos grupos políticos e são brigas muito complexas. Então a gente quer traduzir isso, né, o momento do que está acontecendo e deixar isso um pouco mais fácil de ser entendido, né? Fácil de ser consumido, para a pessoa que nunca viu isso antes, né? Para ela saber o que está acontecendo no Vasco. Esse ano é um ano eleitoral, é um ano muito importante no clube. Todas nós, dentro do nosso grupo, né? Nós temos as nossas preferências políticas, mas dentro do Rosalinas, lá na nossa pauta, na construção da pauta, nós não colocamos as nossas impressões pessoais, né? O nosso objetivo é apenas informar de uma maneira simples e clara para que todas as pessoas que não acompanham o dia a dia político do clube, que elas consigam entender todos esses imbróglios e essas intervenções judiciais e todos os processos, né? No momento, a eleição nem mal começou o processo eleitoral e já estamos com 3 processos, né, distintos. Então, é muito complicado mesmo de entender. E aí o nosso objetivo é realmente fazer um apanhado ali do que está acontecendo e traduzir, né? Sair do juridiquês, sair do estatuto, né? Das minúcias do estatuto e falar de uma coisa mais geral para que as pessoas consigam entender e comecem a se interessar um pouco mais. Nas nossas redes sociais, a gente fala mais abertamente sobre as nossas posições, né? A gente fala ali sobre detalhes, sobre minúcias e tudo mais. Mas no programa a gente tem essa postura mais para ser mais informativo, né? Nesse sentido. Então, na política do Vasco, né? Como a Ju disse, é bem confusa. E para quem não está ali, né, no dia a dia, tentando ler, tentando buscar, é bem complicado de se entender. Eu já tinha essa curiosidade, essa vontade de estar participando mais politicamente da vida do clube, então eu já comecei, né, antes mesmo do programa, a buscar essas informações e a consumir esse tipo de conteúdo, buscando pelas redes do Vasco ou canais alternativos e tudo mais, né, pessoas que comentam e falam sobre política na internet. E com o programa, eu acho que isso para mim foi um estímulo maior, porque para eu poder informar uma pessoa, eu tenho que estar sentindo o que está acontecendo. E, consequentemente, eu acabo estudando mais, eu acabo me interessando, eu acabo procurando pessoas para ter mais informações. E eu acho que isso até foi bom para mim, porque eu pude estar, né, buscando e acompanhando de perto para entender melhor e aí, assim, passar essa informação. Então, eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre a política do clube, falar sobre a gestão do Vasco. Eu acho que é importante também mulheres verem outras mulheres, né, falando sobre política, porque majoritariamente a gente sabe que é um espaço composto por homens, tanto que a gente olha o quadro social do Vasco, eu posso dizer, não sei, 99% eles são homens, né, que estão hoje ali dentro da vida política do Vasco, né, ocupando ali as cadeiras importantes. Então, eu acho que
pode ser assim, uma escada, né? Por exemplo, a gente começa falando sobre política, a gente começa se interessando mais, e a gente começa querendo alcançar, né, o nosso direito ao voto, e a gente alcança o direito ao voto, e a gente vai, assim, consequentemente participando da vida política do clube para poder, quem sabe um dia, a gente ter uma maior representação ali dentro do quadro social do Vasco. Como você avalia a gestão política hoje do Vasco, desses últimos anos? Eu sou muito crítica à gestão atual do clube, apesar de reconhecer que tiveram alguns acertos, mas, né, até o relógio parado acerta 2 vezes. Então, eu sou bem crítica à gestão atual do clube. Acho que está longe de representar a torcida de uma forma geral, os sócios de uma forma geral, e especialmente a mim, né? Eu não me sinto nem um pouco representada pela gestão do Vasco, nem a gestão administrativa, nem a gestão dos conselheiros, né? Assim, como a Júlia tinha falado antes, nós temos um número inexpressivo de mulheres no conselho, nos conselhos, nos conselhos deliberativos do Vasco, né? Nós temos poucas mulheres que estão bravamente entrando na política do Vasco e que tentam sobreviver nesse ambiente extremamente hostil que é a política, né? A política por si só já é hostil. A política do Vasco consegue ser pior ainda, né? Então essa gestão, apesar de ter viabilizado o CT, apesar de ter melhorado bastante a comunicação, um golaço que foi a Vasco TV, né? Teve seus acertos, né? Teve seus acertos bastante apoiado pela torcida, né? A torcida essa que sofreu nessa eleição dessa gestão, né? Que se é que a gente pode chamar de eleição, porque foi fora de um processo democrático, desrespeitando a vontade dos sócios, né? E a gente espera que esse pleito seja um pleito melhor, né? O nosso sonho ainda é ter uma eleição que não seja judicializada em nenhum momento. Infelizmente, mal começamos o processo e já estamos com judicialização. Mas esse é o nosso objetivo, é que um dia a gente tenha uma gestão que realmente nos represente, né? Que tenha, que pense no torcedor off-Rio, né? Que tenha dentro dos poderes de decisão do clube mulheres decidindo sobre o futuro do clube, né? Que valorizem o esporte fora do futebol, né? Que valorize o futebol feminino, que valorize o esporte paralímpico, que teve que sobreviver recentemente por causa de vaquinha da torcida, de um grupo político que foi ajudar, né, o projeto da Lívia Prates, do esporte paralímpico. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser feita, e esse clube só não acabou porque essa torcida é muito engajada, entendeu? Porque a gente realmente faz acontecer. Porque se fosse um outro clube vivendo 20 anos de gestões que são muito mal preparadas, né, para não entrar em outros detalhes, já teria acabado faz tempo, né? Então, o Vasco resiste graças a nós, torcedores, os sócios, né, que votam, que ainda estão lá lutando pelo seu direito de voto, e a gente espera que esse panorama mude em muito pouco tempo, até porque se não mudar, a coisa realmente pode ficar bem complicada. E Júlia, e esse início de campeonato brasileiro do Vasco, hein? Você esperava esse desempenho positivo mesmo com todas as dificuldades impostas nesse momento de pandemia? E você acha que esse mérito é todo do ramonismo mesmo? Pois bem, esperar não esperava. Por quê? A gente sabe que o Vasco vem, né, numa trajetória bem complicada, bem difícil, né, nos campeonatos, né? Com um adendo que esse ano a gente tem as eleições no Vasco e por si só já conturbam o clube de uma maneira assim, geral. A gente sabe que os anos já acabam afetando o Vasco dentro de campo também, é uma consequência. Ainda acho também, né,
obviamente não podemos tirar nada de bom dessa pandemia, de tudo que vem acontecendo, mas os jogos com torcida, em ano de eleição, e com o Vasco jogando assim, o campeonato, eu acho que afloraria mais a torcida e, consequentemente, também poderia prejudicar o time dentro de campo. Isso é uma coisa que a gente já viu que aconteceu nas últimas eleições, que foi assim, e era tudo interligado, né? Tinha uma notícia ruim na política, e aí passava para a torcida, que acabava, né, uma entrando em conflito com a outra, e, consequentemente, o resultado em campo não era satisfatório. Então, eu acho que isso foi uma coisa assim que tem sido uma mão amiga para o Vasco não ter jogos com torcida, nesse momento delicado que a gente está politicamente. Mas não esperava, né? Foi uma surpresa, uma boa surpresa, porque a gente vê, né? A gente percebe que o time, quando ele estava com o Abel, mudaram pouquíssimas peças. Foi o Guarim que foi embora, né? Que faz uma falta tremenda, digamos de passagem, porque Felipe Bastos, né? Mas a gente mudou poucas peças, né? Do que a gente tinha, no elenco, né? Mais o Abel e era o mesmo time que a gente tinha, basicamente. Então eu acho mesmo que foi a postura do Ramon, eu acho que foi a confiança em que os jogadores tentam passar no trabalho dele, eu acho que foi também por ser uma pessoa que já conhece o Vasco por longos anos. Então, acho que foi um conjunto de coisas, né? A torcida também, né? Que tem que abraçar, tem que comprar a ideia do torcedor que está chegando, né? Então, foi uma grata surpresa esse desempenho do Vasco. Apesar desse resultado negativo aí no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Botafogo, né? O Vasco perdeu de 1-0. Juliana, você ainda é ramonista? Nossa, sou muito, muito. Porque se eu paro para olhar o cenário, né, de treinadores no Brasil, não tem opção melhor, na minha opinião, né? E nem que o Vasco consiga pagar também. Então, eu sou super ramonizada, eu respeito muito a história do Ramon como ídolo do clube, né, como jogador. Eu tenho bastante confiança no trabalho dele, porque ele conhece muito o elenco. Mas tenho críticas, né? Sou apoiadora, estou ramonizadíssima, porém tenho críticas, entendeu? Precisamos conversar ali sobre a insistência dele com algumas coisas. Mas, em compensação, eu também acho que fica difícil ele não insistir em algumas coisas se ele não tem peça de reposição, porque a sequência de jogos está sendo muito pesada, né, durante essa pandemia. E a gente não pode perder jogador por lesão, né? Então, a gente não pode dar esse luxo. A gente já perde por Covid, a gente já perde por situações, por pequenas lesões, a gente não pode arriscar estourar um músculo de um jogador ou ter uma lesão mais séria para ficar um mês, às vezes, 1 mês e meio sem o jogador, né? Então, eu estou completamente harmonizada, ele tem o meu apoio, mas tenho algumas críticas também. Renan, você queria falar alguma coisa? Júlia, Juliana, Júlia e Tati, nossos 30 minutos de Vasco passaram mais rápido do que a gente imaginava, né? E só para lembrar, esse podcast está sendo gravado na sexta-feira de manhã, que é o dia seguinte à derrota do Vasco para o Botafogo no jogo de ida da Copa do Brasil. Então, se vocês estiveram ouvindo aí ao longo da semana, esperamos que o Vasco aí nesse jogo de volta tenha uma melhor sorte. E é justamente sobre isso aqui, começando nossos acréscimos do podcast, porque já passamos dos 30 minutos, que eu queria saber da Júlia e Juliana. Vasco tem pela frente o Botafogo nessa quarta-feira pela Copa do Brasil e depois domingo o Bragantino pelo Brasileiro. Júlia, qual que é o seu palpite para esse jogo de volta da Copa do Brasil e para esse jogo contra o Bragantino em São Januário? Então, apesar de estar um pouco balanceada com o ramonismo, temos que ser otimistas, né? Jogando em casa, eu vou cravar aqui uns 2-1 para o Vasco contra o Botafogo, com 2 gols do Cano. E contra o Bragantino, eu acho que eu posso colocar aí uns 1-0, porque o Vasco gosta de passar sufoco com alguns clubes sem ter necessidade.
Atlético Goianense que lembre, né? Porque todo mundo esperava aquela vitória em São Januário e não vê. Juliana, qual que é o seu palpite para esses 2 jogos? Olha, eu acho que vai ser 2-0 contra o Botafogo, né? Isso numa perspectiva bem otimista, porque no fundo, acho que a gente vai para pênalti. Mas eu não vou. Meu Deus do céu. Eu vou chamar um hate enorme se eu ficar falando isso, se eu colocar a minha expectativa real. Então vamos de 2-0. E contra o RB Bragantino, eu vou apostar numa vitória do Vasco. Pode ser até sofrida, 1-0, porque 3 pontos são 3 pontos, né? Fazem diferença. Então eu vou apostar numa vitória. Se fosse contra o Coritiba, eu apostaria até numa derrota, mas contra o Bragantino eu acho que vai rolar uma vitória nossa, mesmo que seja apertado. Juliana, conta para os nossos ouvintes onde é que a gente pode achar as Rosalinas nas redes sociais para assistir as lives de vocês. Legal. As Rosalinas vocês podem acompanhar no Instagram e no Twitter, @asrosalinas, e no YouTube, o canal do YouTube é Rosalinas, sem o as na frente, né? Toda terça-feira, às 9h30 da noite, a gente faz a live semanal, numa resenha nossa, falando o que a gente tá a fim de falar sobre Vasco, né? Uma resenha bem leve, bem bacana. E a gente tá produzindo alguns conteúdos muito legais também, exclusivos pro YouTube. E vale a pena você seguir a gente para acompanhar lá. Muito bom, gente. Para conversar com a gente, mandar sugestões, críticas e até mesmo para cornetar aí o ramonismo, igual que a Júlia, não só o Ramon, como Felipe Bastos e todas essas críticas, vocês podem mandar a hashtag 30 Minutos Vasco, 30 numeral Minutos Vasco no Twitter. As perguntas e observações farão parte aqui dos nossos debates e ajuda também a gente a pautar a nossa conversa semanal sobre o Vasco. Tanto Júlia quanto Juliana comentaram sobre processo eleitoral do Vasco. Se vocês forem aí na lista de podcasts antigos aí no seu tocador, a gente tem um programa exclusivo debatendo por que a política do Vasco é tão beligerante, né? Por que tem esse histórico, e ali a gente trouxe um pouco dessa história do processo eleitoral do Vasco, vocês podem acompanhar ali também. E, gente, é isso, tempo esgotado do nosso 30 Minutos de Vasco, podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente à torcida vascaína. Nessa conversa a gente conta com convidados e com a equipe de esportes do Jornal do Globo, que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análise de qualidade todos os dias. Estiveram aqui comigo hoje Giulia e Tati. Giulia, muito obrigado e eu espero você mais vezes aqui, viu? Obrigada a você, Renan. Até a próxima. Tati, muito obrigado também pela conversa. Obrigada, eu não achava que ia ser muito mais tempo, é muito rápido realmente. É muito rápido. E é muito interessante a gente lembrar isso, porque hoje a gente está fazendo esse debate sobre a presença feminina, e quando a gente traz esses assuntos sobre o Vasco, a gente tem que lembrar que o Vasco, ele tem na sua história e na sua raiz um processo de democratização da torcida muito importante, desde a resposta histórica, e com a Rosalina, essa primeira mulher a ter a torcida organizada. Então, pra gente foi um prazer muito grande receber vocês aqui. Juliana, muito obrigado, tá? Eu que agradeço o espaço, muito obrigada, acompanho sempre e é isso, muito obrigada. Júlia, muito obrigado também pela sua presença, que vocês continuem aí mobilizadas por enquanto na rede social, mas quando voltar ao público, depois que essa pandemia se arrefecer, que a gente possa encontrar vocês aí na arquibancada de São Januário. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E até a próxima, né? Quando a gente puder finalmente estar juntos no estádio, torcendo aí. Então é isso, gente. Acompanhe o 30 Minutos de Vasco, acompanhe Rosalinas e muito obrigado a vocês por mais esse 30 Minutos de Vasco. A edição deste podcast é de Matheus Correia, coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado. Até semana que vem. Tchau! 30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cruzmaltino.